As sombras. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua presença, pela sua audiência. E a gente continua nesse ritmo hoje. Ergue-te, deixa o vento te levar. Ergue-te, deixa a luz te tocar. Entre palavras e gestos que não têm fim, descubro que a vida floresce em mim. Caríssimos e caríssimas, a gente vai meditar e vai contemplar, está contemplando hoje o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, versículos 9, não é isso? Ao versículo 17. Na verdade, versículo 10 ao 17. No capítulo 13 de São Lucas. A gente entra hoje, primeiro, falando um pouco da realidade. Ontem, o presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma reunião rápida com o senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Interessante que a reunião aconteceu e já se começa a especular, né? Primeiro, a pergunta que eu faço é quando o Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, falou que nada ocorreria, reunião nenhuma com o senhor Donald Trump, se não fosse com a autorização dele ou de acordo com a vontade dele. Eu fico indignado porque é o seguinte, é muita prepotência um mero deputado federal, a palavra é essa, querer dizer que um presidente de uma potência mundial vai se reunir com outro presidente se ele autorizar. Ele dizia isso em vários vídeos e a pergunta que eu fiz, será que ele autorizou a reunião entre Trump e Lula? Deve ter autorizado, deve ter permitido que Trump conversasse com o Lula. É poderoso, o Dudu Bananinha. Também ontem à noite, Sóstenes, o líder do PL na Câmara, da oposição ao atual governo, foi dizer e disse que a prova que o tarifaço no Brasil é do Lula, é culpa do Lula, porque ontem na reunião, senhores, na verdade os Estados Unidos, o Trump, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos. Uma frase que eu ouvi e que eu citei lá um tempo atrás, quando o Biden ganhou a eleição, todo mundo celebrou, que agora o Biden. E tem uma leitura, às vezes, nós temos, eu tenho, você tem, nós todos temos essa leitura hipócrita. Uma leitura básica, que, vamos usar o termo assim, que é interessante, que a realidade de lá é igual a de cá, quando não é. Por exemplo, o vermelho que alguns defendem, alguns condenam, é o vermelho usado pelo Trump, enquanto o Biden era azul. Lá nos Estados Unidos você divide o país em duas cores. O azul, que é a cor do Biden, e o vermelho, que é a cor do Trump. E você vê claramente que o boné vermelho foi usado aí durante alguns dias aí pelo pessoal do PL, pelo todo o senhor Tarcísio. Ou seja, então não podem ter a bandeira vermelha, mas o boné vermelho pode. Inclusive o senhor Dudu Bananinha também. Então, a gente não pode ler a realidade norte-americana, estadunidense, como a realidade brasileira. Devemos olhar o contexto histórico, o contexto contemporâneo, o contexto atual e ver que o interesse de Trump não é nem fazer paz com Lula. Ele tem interesse comercial. Ele fez o tarifaço no Brasil, esperando que o Brasil fosse implorar ajuda ou que implorasse por favor, pelo amor de Deus, e não foi o contrário. O país cresceu, o país desenvolveu, o país continua crescendo, mesmo aquilo que eu ouvi ontem, de um comentarista, se o Trump não quer comprar nossa carne, a gente vende para a China. Se o Trump não quer comprar nosso café, a gente vende para a Malásia. E se ele não quer comprar outra coisa, ele tem para quem vender. E nós vendemos mais para eles do que eles para a gente. Então a gente estamos muito bem a nível de país, enquanto que ele lá ficou sem um café, sem a carne, etc. e tal. Mas vamos nós para o Evangelho do dia,
porque o tempo está correndo. Erga-te, deixa o vento te levar. Erga-te, deixa O evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Continuamos a leitura do capítulo 13, que iniciamos no sábado. A gente hoje tem Jesus na sinagoga. Jesus na sinagoga, ele tem um comportamento que a gente pode até avaliar. Primeiro, é um dia de sábado, é dia de culto, é dia de celebração, é dia de participar na comunidade. Muitas das pessoas que estão dentro das nossas comunidades estão curvadas, ainda vivem curvadas. Curvadas pelo direito canônico, curvadas pelo uso da palavra de Deus como instrumento de opressão, curvadas pelo preconceito, pelo racismo e por todos os outros satanás que tem em nossas comunidades. E aí você vê Jesus chamando a mulher para o meio, para falar com ele. Nós temos aqui 3 momentos de ruptura histórica. Primeiro, Jesus falar com a mulher em público. Jesus, um jovem de 30 anos, chamando a mulher para falar com ela em público. Isso já representa uma coisa que não é bem certa. Segundo item, durante um espaço público. Jesus estava em público chamando a mulher para falar com ela. Ele deveria ter muita intimidade com a mulher para falar com ela em público. E terceiro, era um dia de sábado. O evangelho de hoje nos alerta para uma questão, o número 18. No sábado apareceu 18 vítimas da Torre de Siloé. Hoje aparece 18 anos. Lembrando que o 18 a gente geralmente soma 1 mais 8 é igual a 9, e o 9 é múltiplo de 3, e o 18 é múltiplo de 6, e o 6 é o número 3 vezes 6, que vale o número da besta. Olha bem aí as numerologias entrando aí, só para a gente poder ficar curioso. 666. Então essa mulher vivia atormentada pela imperfeição, pela natureza dura da lei. E Jesus, quando coloca a situação real e apresenta o problema e fala, olha, vocês não fazem o bem, podendo fazer o bem mesmo no dia de sábado, a um cavalo, a um boi, a um jumento. E hoje, o Papa Francisco falou isso, eu lembro disso também, eu tenho muito carinho com meus animais, com os meus, não, com a minha mãe, eu cuido dos animais às vezes. Tem lá o cachorro, tem lá a galinha, tem lá o pato. E eu tenho um lema comigo que eu não gosto de animal em gaiola, não gosto de animal em coleira, não gosto de animal preso. E como não gosto de ficar preso, também não quero ninguém preso. Nenhum tipo de... Nós temos cada vez mais uma sociedade que valoriza os pets. A palavra pets, que eu não gosto de usar, mas é pets, a palavra é essa. Jesus, quando fala que você cuida bem do seu boi, nós temos uma sociedade que às vezes se preocupa em levar um animal para o consultório, para gastar não sei quantos R$1.000, e esquecemos às vezes de olhar para o próximo, para o amigo, para o conhecido, para aqueles que estão do nosso lado. Uma multidão de pessoas que sofrem fome, que sofrem de desemprego, uma multidão de pessoas que passam por necessidades que nós ignoramos, mas cada vez mais vemos pessoas, às vezes, dando mais valor aos animais do que as pessoas. Alguém me disse assim, não, mas porque os animais não fazem o que as pessoas fazem. É verdade. Mas uma coisa que o Padre Renato Quieira, terminando aqui já, nos ensina, nós sofremos cada vez mais a falta do amor ao próximo. E essa ausência de amor causa os monstros que nós temos hoje na sociedade. Cada vez mais nós amarmos, mais dignidade nós conseguiremos para todos nós. Eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude. Nada de aplicar a lei pela lei, mas pela graça da misericórdia de Deus para mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Deixa a luz te tocar. Entre palavras e gestos que não têm fim, descubro que a vida floresce em mim. Ergue-te e fica aqui entre o meu toque e o teu respiro.